Fala, minha gente, tudo certo? Bom, eu sei, tudo certo não tá, né? A gente tá aqui pra conversar sobre Grêmio 0, Corinthians 1, que acaba de acontecer na Arena. Mais de 50 mil pessoas no estádio, o torcedor fez sua parte, lotou, mesmo com chuva, debaixo de temporal, tempo feio em Porto Alegre. A torcida foi lá e comprou tudo que o Renato tinha pedido, tudo que os jogadores e a direção tinham dito para que fosse feito. O Grêmio estava, e de alguma maneira ainda está, na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. E a partir de então, todo mundo estava por fazer a sua parte. Mas a gente precisa falar que não necessariamente os jogadores dentro de campo fizeram a sua parte. E olha, para mim, não há nenhuma justificativa. Nada que eu for falar aqui vai tentar minimamente justificar o que aconteceu. Nem a chuva, o gramado ruim, a cera do Corinthians, quem sabe você vai colocar aí até a arbitragem, fica por sua conta, mas nada explica o Grêmio não ter vencido. Em casa, contra um Corinthians que está da metade para baixo de uma tabela do Campeonato Brasileiro, contra um time que é extremamente limitado, o deles, e automaticamente com um jogador a mais que acabou até prejudicando a vida gremista. Mas nada que eu for falar agora, se você disser assim, JB, eu quero ouvir o teu vídeo, eu quero ver o teu vídeo para ter algum tipo de explicação, eu não tenho a resposta. Sabe por quê? Porque nem eu, nem o Renato, nem o presidente Guerra, nenhum dos mais de 50 mil gremistas que estavam lá no estádio sabem explicar o porquê o Grêmio não venceu. Qual é o motivo, razão ou circunstância que fizeram a não vitória? Mais do que isso, uma derrota, mas nem um empatezinho que poderia ser um diferencial mais pra frente. E aliás, não duvidem, este é o típico do jogo que lá depois, metade de dezembro, quando acabar a última rodada, a gente vai pensar, olhar a tabela e dizer, era só ter vencido o Corinthians. Bom, mas eu vou tentar te dizer aqui basicamente o que eu achei da partida, quais foram os erros cometidos e quais foram as circunstâncias que levaram para essa derrota. Corinthians 1, Grêmio 0 na Arena, numa rodada fundamental para quem queria ser campeão. Já tirou detalhes antes? Esse vídeo e todos os outros em parceria com a galera do Aposta Ganha. Eu sei que tu tá chateado, tá incomodado, mas agora tem data FIFA, tem 14 dias para ver as seleções em campo e se tu quiser tornar esses jogos mais atrativos, eu tenho uma dica. A dica para tu brincar e te divertir, é para isso que serve, não é para ficar rico, milionário, bem pelo contrário, é para entretenimento que serve, tá? Para tu brincar e te divertir fazendo ali teus palpites com a galera do Aposta. Bom, como é que tu vai fazer? Vai me chamar no Instagram e vai mandar a palavra bônus ou a palavra aposta ganha. Qualquer uma dessas vai me indicar que tu quer a bonificação. E tu não tem compromisso nenhum, tá? Tu só vai fazer teu cadastro, vai ganhar o bônus, usa ele. Gostou, fica, não gostou, segue tua vida, tá tudo certo entre a gente. Vamos lá, gente. A real é que, pra mim, a expulsão do Bruno Mendes acabou sendo prejudicial pro Grêmio. Aí tu vai dizer, JB, mas tu tá louco? Não, o fato do Bruno Mendes ter saído, sido expulso aos 10 minutos do primeiro tempo, fez o Mano Menezes retrancar ainda mais, fechar completamente a rua, estacionar um ônibus e automaticamente congestionar os caminhos do Soares. Era o Soares no meio de um congestionamento. Ele olhava para um lado, era um cara de calção preto, era calção preto e branco, né? E a camisa branca, a camisa era branca. O calção, enfim, era um cara de preto e branco do lado dele. E o Soares estava completamente isolado naquele mar de caras do Corinthians. E aí, gente, eu insisto, e eu fiquei aqui fazendo odds no Debate Raiz, todos os dias ao meio-dia, aqui no YouTube, Debate Raiz, eu ficava falando com a galera dizendo o seguinte, olha, toca a bola pro Soares, velho. O Grêmio, se quiser ser campeão, vai ter que tocar a bola pro Soares. É um elenco que não é elenco de quem vai ser campeão brasileiro. Se o Grêmio conseguir ser campeão, tem que fazer uma estátua do Soares ao lado da do Renato, porque normalmente não iria disputar. E algumas pessoas dizem, JB, tu faz isso para desmerecer o Grêmio. Não, cara. Eu jamais vou desmerecer nem Grêmio nem Internacional. Eu sobrevivo. As minhas duas filhas sobrevivem disso. Eu jamais vou falar alguma coisa que irá ironizar Grêmio e Inter, porque é exatamente o meu trabalho. Eu não posso que eles estejam mal e eu não posso nem comprometer o meu trabalho, então eu jamais vou me influenciar. Eu falo isso porque é o que eu tô vendo. Eu falo isso porque, cara, pra mim é claro, quando a bola chega no Soares, tem chance de acontecer alguma coisa. Quando depende, por exemplo, a única e, pra mim, melhor chance do primeiro tempo foi uma bola que chega pro Galdino. E o Galdino tem lá seu custo-benefício bem interessante. Mas se aquela bola é para o Soares, a chance de entrar ela é grotescamente mais alta. E ali no final do primeiro tempo seria completamente diferente.
E automaticamente, quando o Mano retranca ainda mais, fica bem mais complicada a situação, porque o Suárez estava no congestionamento e aí dependia do time. Depender do time do Grêmio, teve dois erros extremamente irritantes, que era um Grêmio que, primeiro, tocava a bola. O Grêmio achava que iria entrar na área adversária tocando. Isso era difícil quando tinha, lembra daquele time? Maicon, Arthur, Luan, o Douglas, Doga 10, sabe? Quando tu tinha só monstruosidade, mesmo assim era difícil. Tu dependia por vezes de um Everton Cebolinha, de um Pedro Rocha ou depois de um PP para tentar furar as retrancas, porque eram muito difíceis e tu tinha que ter algum cara com solução de drible e tudo mais para tocar a bola. Aquele time, que obviamente é mais qualificado do que esse, já era difícil. E o Grêmio ficava tocando a bola, achando que ia penetrar. Nunca penetrava. E aí vinha a segunda irritação. Automaticamente, quando se cansava de tocar a bola, o que faziam? Cruzavam a bola na área. Mas era uma bola louca, uma bola sem nenhum destino, sem nenhuma possibilidade. Até porque era o Suárez lá, no máximo um ou outro jogador, quando aparecia de surpresa e 12 caras. Existiam 9 na linha, né? Mas parecia que tinha 12 caras dentro da área e o Grêmio não conseguia fazer chegar a bola. Chega um momento que até os reservas do Grêmio, ainda no primeiro tempo, começaram a mandar recados dizendo assim, chuta de fora, tenta algo diferente. Tenta um chute diferente para ver se o gramado molhado podia te ajudar e tudo mais, mas nada disso aconteceu. Bom, gente, eu vou ser bem sincero para vocês aqui, tá? Eu não consigo culpar o técnico Renato ou colocar nenhuma responsabilidade no Renato sobre o que aconteceu. O Renato é o chefe, como chefe ele tem que sim ser avaliado, cobrado, olhado, tudo mais. Mas, cara, para mim é tão básico, isso é jogador. Um jogo retrancado, o Renato escalou o time que podia, fez as trocas que podia também, não tinha nenhum segredo básico. Hoje, se tivesse, sei lá, se tivesse qualquer outro jogador no banco mais qualificado, o Renato ia fazer o quê? Os caras não estavam conseguindo penetrar. Isso é questão do time, isso é questão do elenco do Grêmio, isso é questão dos jogadores do Grêmio que não souberam conseguir furar uma retranca. Para mim, a explicação é nítida. Esse é um time que só vai ganhar jogos e só vai ser diferente quando tiver o Suárez conseguindo jogar. Quando o Suárez não conseguiu jogar, aconteceu o que aconteceu. Mas eu também preciso falar sobre algumas considerações aqui. Pelo menos duas, tá? Considerações que impactaram diretamente no jogo, mas que eu não vou colocar só nessas questões. A primeira, a arena do Grêmio tem um gramado que é ruim. Que todo mundo sabe que a gestão da arena é ruim, que é abaixo da crítica, que é incompetente. Eu acho que isso é ponto, né, de 11 em 10 gremistas vai ter alguma reclamação. Seja das filas que os caras não são eficientes para arrumar, seja da receptividade dos stewards, de tudo, né? E isso eu não estou criticando o Grêmio em si, eu estou criticando a gestão da arena, que todo mundo sabe, o presidente Guerra chegou achando que ia melhorar, não conseguiu e não é por culpa dele. O presidente Romildo também tinha todos esses embates, são os caras que não estão preocupados com o Grêmio sim, com tentar gerir um negócio que eles não sabem, que eles não são qualificados, que eles não têm o know-how para isso. Dito isto, os caras se superam, porque quando o Grêmio precisa, no segundo tempo, ter um gramado minimamente aceitável, eles vão botar a culpa na chuva. Mas a verdade é que, assim, parecia um chiqueiro de porco a área do Grêmio. Porque teve show do Roger Waters, eu acho que foi recentemente, bem ali estava o palco, chove pra caramba também, eles não têm um gramado que eles fizeram um investimento, custaria o investimento no gramado muito mais do que eles estão dispostos a pagar, e aí automaticamente, primeiro, não tem que ter show em estádio de futebol. Agora eu tô começando a ser radicalmente contra. O Botafogo perde uma chance de título que estava na mão, muito porque levou um jogo para um estádio que não era o seu. E aí aconteceu tudo o que aconteceu em prol do Grêmio. Agora o Grêmio também, num segundo tempo, quando precisa que o seu time jogue, tinha o Suárez, olha o esforço que o Suárez, quando conseguia sair um pouquinho da área para cruzar uma bola, ele derrapava, ele tentava dar o corte e não conseguia, porque era um lamaçal, parecia que os caras estavam jogando, sei lá, parecia aquele negócio de porco, sabe? É óbvio. Aí agora, eu sei, vão dar desculpa do show, vão dar desculpa da chuva, vão dar desculpa... Eles são ruins, faz 10 anos que eles fazem isso, faz 10 anos que o gramado é ruim, será que faz 10 anos que está chovendo sem parar, a gente não sabe, nós moramos, sei lá, naqueles locais que tem Canadá ou Londres chove 75% do tempo, deve ser, a gente mora em Londres, não tem sol, os caras não têm competência, não existe ainda tecnologia de grama, e aí quando o Grêmio precisou do gramado a seu favor, não teve. O segundo ponto, que é mais para refletir, é sobre arbitragem.
Eu não achei que a expulsão no lance do Bruno Alves foi correta, tá? Eu não acho que o Bruno Alves deveria ter sido expulso ali. Mas, pra mim, eu nem vou reclamar muito porque não faria diferença, tá? Com 11 em campo, daria basicamente do mesmo jeito, o Grêmio não venceria pra mim. O Corinthians venceria o jogo, eu acho que o problema não passava por ali. O Grêmio podia ter 12 contra 9 do Corinthians, que eu acho que não entraria. Mas tudo bem, eu registro isso. Só que o Corinthians também saiu reclamando de um pênalti não marcado pra eles. Os caras fizeram fiasqueira, tentaram invadir a cabine do VAR, a gente vai ter que falar sobre isso na sequência. É uma fiasqueira, obviamente que é, a CBF tem que tomar providências, na verdade, o STJD e tudo mais. Mas, cara, isso é pra mostrar, o Lucas Veríssimo saiu na entrevista de pós-jogo dizendo é o segundo jogo que os caras nos prejudicam, é a segunda vez que nós somos prejudicados. E isso é pra mostrar que todo mundo do Brasil reclama. A gente tem a mania aqui no Sul de dizer, não, é só contra os caras do Sul. Se tu vai no Flamengo agora, eles vão te dar 3 ou 4 partidas que eles também acham que foram prejudicados. Se tu for no Fluminense, no São Paulo, no Santos, todo mundo vai reclamar, o Corinthians vai reclamar. Só que é esse mesmo Corinthians que lá no primeiro turno teve um pênalti escandaloso, que a própria CBF, o CNM admitiu, foi pênalti não marcado pro Grêmio, uma mão escandalosa do Yuri Alberto. A verdade é que todo mundo vai ser lesado em algum momento, mesmo que eu insisto, não tenha gostado da arbitragem, não acho que a gente tem que ficar se escondendo por ali. Mais do que isso, eu acho que a gente tem que parar e refletir e dizer o seguinte, o Grêmio ainda tá no título? Tá, a rodada não foi um desastre, mas são 3 pontos para buscar, quem sabe 6 se o Botafogo vencer o jogo atrasado, mas no mínimo 3 pontos para um Palmeiras, por exemplo, faltando 4 rodadas. Ficou muito, muito difícil. Existe uma clara chance de chegar na metade de dezembro, depois da última rodada, e da gente pensar, era só ter ganho do Corinthians. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.